Como ser guiado por Deus? Bom dia, graça e paz. Nosso devocional hoje, a gente vai fazer aqui baseado em 1 Samuel 23, que eu preguei ontem na igreja em que sou pastor aqui. Vamos ler? 1 Samuel 23? Disseram a Davi que os filisteus haviam atacado a cidade de Keila e pilhavam as eiras. Então Davi consultou o Senhor e perguntou, devo atacar esses filisteus? O Senhor respondeu a Davi, vai, ataca os filisteus e salva a cidade de Keila. E mais uma vez Davi consulta porque o povo fala, Davi, aqui em Judá nós estamos correndo perigo, imagine lá em Keila, cheio de filisteu. Aí ele ora de novo e Deus responde, vai. Se tem uma coisa que sempre me é questionado é isso, como saber a vontade de Deus, como falar com Deus? De início o que eu queria falar é o quanto que nós precisamos da direção de Deus, o quanto que nós precisamos ser guiados por Ele. Nós não sabemos de coisa alguma. Às vezes eu vejo, principalmente na era dos coaches, as pessoas que parecem ter um controle tão profundo das coisas, que parecem saber tanto das coisas, e nós não sabemos. Quem imaginaria que um dia um careca iria prender todo mundo dentro de casa, durante a pandemia? Negócio assim surreal que a gente viveu. Ou, por exemplo, um careca colocando uma mulher na prisão por conta de um batom que ela escreveu numa estátua. É um negócio assim, é surreal. Nós não achamos que temos controle das coisas, mas não temos. Eu sempre conto essa história. A Venezuela hoje está num caos total, né? Eu conheci uma família a história de uma família que fugiu da Venezuela. Era uma família importante, tinha dinheiro, tinha tudo. Eles tinham uma quadra inteira, assim, que era propriedade da família. Perderam tudo. Aquele governo maligno comunista, aquilo que eles construíram a vida inteira, assim, ó, no estalar de dedos, eles perderam tudo. A vida é como um castelo de areia mesmo. Você pode demorar um tempão para construir, vem uma onda e leva tudo. Então, eu acredito que a primeira coisa que a gente precisa ter é essa percepção de não confiar em si mesmo e se ver como criança. Ontem eu soltei um vídeo em que o William Craig disse que ele falou que as crianças não nascem com a culpa de Adão. Por quê? Porque Jesus disse que nós devemos ser como criança. Ele está completamente errado na sua interpretação. Jesus falar que nós devemos ser como criança para herdar o reino, né? Jesus disse isso. Aí ele falou, tá vendo? Então isso significa que as crianças elas não têm culpa, elas vão para o céu e tal, por aí vai. Até entre os crentes, há crentes que acreditam que não tem esse negócio não, vai ser salvo aquele que Jesus eleger. Enfim, não importa qual seja a crença cristã sobre a salvação das crianças, todos acreditam que crianças nascem, os cristãos verdadeiros nascem com a culpa, e que Jesus as redime. Então essa é a crença. Mas o Craig disse, não, Jesus falou que o reino é das crianças, logo elas não têm pecado. Não é isso que Jesus quis dizer. O que Jesus quis dizer com o reino é das crianças, nós devemos ser como criança, uma criança é um ser completamente dependente. Um bebê sozinho, entregue a si mesmo, ele morre. Ele morre. Uma criança, ela fica... Nunca viu? Esses dias foi a Karina, ela tem 3 anos. Por um segundo, eu acho que foi no shopping, um segundo assim, ela não nos viu. Meu amigo, imagina o desespero da criança. Ela não faz nada sem o pai, sem a mãe, principalmente a mãe, né? Essa é a perspectiva de Jesus sobre nós. Vocês têm que ser como crianças, porque de fato vocês são. Vocês não têm controle de nada, vocês não sabem nada. Nós não sabemos de coisa alguma. Não sabemos. Nós somos pequenos, ignorantes. Por mais inteligente que você seja, você não sabe de todos os desdobramentos das coisas. Ninguém sabe. Então, esse devocional de hoje, eu queria começar com isso. Davi consultou a Deus. Davi é um homem corajoso, é um homem forte. O cara é bravo. Mas ele não vai para a guerra sem a direção de Deus. Eu devo ir? Eu não sei o que está me esperando lá. Olha como que a coragem não implica em presunção. Não é sinônimo de presunção. Veja como Davi, ele é humilde. Ele reconhece que se a bênção de Deus não estiver com ele, se Deus não o direcioná-lo, ele está completamente perdido. Então, como ser guiado por Deus? Eu sei que parece subjetivo, mas de início é assim, é tendo um coração quebrantado, que entende aquilo que Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. Se Jesus não me guiar, eu não dou conta de nada. Eu sei que eu percebo na minha vida, na minha caminhada com Cristo, que essa percepção de fraqueza, ela se dá por meio da pregação, que vocês estão ouvindo agora, mas também
por meio da vida, do sofrimento da vida. Então, a pregação é a semente e o sofrimento da vida é a água que faz isso crescer. Jesus aprendeu pelas coisas que sofreu. Então, a gente recebe o Evangelho e os sofrimentos da vida, orquestrado por Cristo, porque Ele é soberano sobre tudo, fazem com que a gente amadureça e se torne mais humilde a cada dia. Eu me lembro, no começo da minha caminhada cristã, eu tinha uma confiança tão grande. E com o passar do tempo, tanto fracasso, tanta coisa errada, tanta percepção de pecado, que você não confia mais em si mesmo. Você começa a falar, Jesus amado, se o Senhor não me guiar, eu estou frito. Então, essa é a perspectiva inicial. Esses dias eu vi uma pessoa, ela falando assim, não, eu parei de ouvir as músicas evangélicas porque elas falam que eu sou pobre, pequeno, e isso não faz bem para nós e tal. E aí, mas olha o seguinte, lembra quando Paulo fala, Davi, eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Então, é verdade que não paramos aí, sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida. Então a perspectiva sobre a nossa vida é positiva, mas é positiva não baseada em nós mesmos, é positiva baseada nele. Que aquilo que a gente tem de bom tem a ver com ele. Que nós não somos nada, o que somos, somos em Cristo. Então essa é a atitude correta. Não é por acaso que a Escritura, que Jesus fala assim, bem-aventurados os humildes do Espírito. Nas bem-aventuranças ele começa com bem-aventurados os humildes de Espírito. Algumas traduções trazem assim, bem-aventurados pobres de Espírito. Ali a pobreza não tem nada a ver com questão financeira. É uma pobreza de espírito. O que é o pobre? É o que não tem nada. O pobre é aquele que não tem nada. É assim que nós devemos ser. Eu não tenho nada. Eu não sou nada. Eu sou um escravo de Cristo, eu não tenho nada em mim mesmo, eu preciso dele. Essa é a perspectiva cristã. É por isso que Davi consulta a Deus, mesmo sendo soldado, já era um soldado meio experiente aqui. Um soldado não apenas experiente, ele era vencedor. Lembra? Quer dizer, quem está me acompanhando aí na série de Samuel, o texto diz que onde Davi ia, ele vencia todas as batalhas. Não era para ele estar bem confiante? Não é para ele, que isso, que orar aqui, o que, rapaz? Eu venci todas. Não, ele sabia que ele venceu todas porque Deus era com ele, porque Deus o dirigia. Então, como Deus fala conosco, como Deus nos dirige? Deus dirige pecadores, que reconhecem seus pecados, reconhecem sua falha. Deus dirige criança, porque adulto não precisa de direção, né? Adulto sabe caminhar sozinho. Então, Deus fala com quem? Deus fala com criança. Deus fala com homens que se veem como criança. Vamos orar? Como crianças? Senhor Deus e Pai, te agradecemos por mais uma semana que começa, pedimos a Tua bênção sobre nós e reconhecemos que somos falhos, fracos, que não somos nada em nós mesmos, mas que o Senhor nos faz vencedores. Que o Senhor nos guia, que o Senhor há de nos conduzir e de nos guiar. Porque, Pai, não sabemos de coisa alguma, mas o Senhor sabe. E os olhos do Senhor nos guiam. A Tua palavra é lâmpada para os nossos pés. Uns confiam em carros, outros em cavalos. Outros confiam em si mesmos. E alguns mais confiam em ídolos. Mas nós confiamos em Ti. Nós não confiamos em nós, confiamos em Ti, o Deus que nos instrui, que nos guia. E descansamos no Senhor, o Deus que há de guiar o nosso caminho. O homem pode fazer os seus planos, mas é o Senhor quem dirige os passos. E nós estamos em paz quanto a isso. Que a paz do Senhor venha sobre mim e sobre meus irmãos que estão me acompanhando agora, onde quer que eles estejam. Que a graça do Senhor esteja sobre eles. Que o Senhor possa livrá-los do mal e possa instruí-los a cada dia. Aqueles que estão com medo de tomar alguma decisão, guie-os. Guie-os, Senhor, guie os teus servos. Leve-os ao arrependimento e leve-os a caminhar pela fé. Porque esse é o único meio de andarmos em paz, confiando que o Senhor nos guia. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. É isso aí, gente. Deus abençoe vocês, que Deus guarde vocês, que vocês tenham um dia abençoado. Deus abençoe.